Saúde, beba com moderação. Pois é, a Brahma, nossa parceira, levando a gente pra mais um Craque em Casa. Aonde a gente vai? Olha, ainda é segredo, mas o Craque em Casa é aquele quadro que a gente faz o quê? Invade a casa de personalidades do futebol, craques, campeões. E hoje... O que tem hoje? Tem a casa de um pentacampeão. Vem? Só vem. Vamos lá? Vamos. Vamos viver essa brumosidade. Lulu! Chegamos! Tcharam! Com este grande atleta. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado você estar aqui revisitando a nossa casa. Meu, ele tem tipo um museu isso. vivo aqui, basicamente, né? Toda a história. Você sempre pensou em guardar as paradas? Não. Assim? Quem guardava guardou? pra você, Minha então? mulher, né? Sempre. A gente foi na casa do Zinho, ele falou... Minha mulher guardou tudo, ela fez um memorial, um negócio lá. Não, se dependesse de mim, eu tinha dado tudo. E aí, ainda às vezes aparece uma coisa assim, falou assim, vamos leiloar pra fundação, pra arrecadar uma coisa. Eu falei, você tá louco? Que é isso? Só sei quanto tempo eu demorei pra guardar, né? Ter o carinho de nas mudanças, não perder no meio do caminho, mas ela que teve a ideia de realmente guardar todas as coisas. Aí depois, quando eu me retirei do futebol, eu pensei em fazer isso aqui mesmo estava lá na minha casa. E aí eu voltei a morar em Barcelona por 3 anos. Aí um jogador que está em atividade alugou minha casa. Eu falei, até deixei lá a casa, né? O museu. Eu falei, talvez te inspire em alguma coisa. Cuida aí pra mim, Cuida aí, quando você tiver no dia ruim, você olha. Aí a gente acabou tirando, né? Tirando de casa, deixamos num shopping em Carapicuíba, onde a gente tem um polo da fundação. E aí a gente, quando inaugurou o clube aqui, a gente acabou trazendo esse espaço aqui para inspirar a rapaziada. Também vai ser um ponto para quem vier aqui alugar o hotel, fazer pré-temporada, dar uma olhada também aqui. Boa. Lógico, demais. Bom, a gente vai falar da sua carreira, a gente quer falar sobre Copa porque tá chegando. Mas vamos dar uma passeada para mostrar vamos lá. as suas coisas Bom, todas? começa tudo por aqui, né? Eu tenho um projeto novo para esse espaço aqui. A ideia nossa é fazer um túnel aqui, né? Esse primeiro espaço a gente vai colocar uma televisão, essa parte do 15 de Jaú a gente vai colocar aqui, então a gente vai fazer um túnel que termine sempre dentro da loja, né? Pra pessoa comprar. É igual o tour de estádio, né? Isso aí, é isso aí. Visionário esse moço. lógico. Começou no 15 errado, que o maior é o de Piracicaba, não queria dizer nada, não. Tô brincando. Então, aqui a gente tem desde cartas, né? Essas cartas aqui, o pessoal lá na Europa, eles têm muito hábito de mandar carta já com selo. Mas fala a verdade, você já leu alguma? Ah, já li, vai. E tem muito aqui em inglês, tem em tcheco, pessoal da Polônia. Mas aí fica puxado pra ler também, né? Boa parte foi a Cimeia mesmo, que abria, né? E eu assinava as fotos que eles pediam pra coleção e a gente devolvia, mandava de volta. Legal. Ainda até hoje tá chegando aqui ainda algumas cartas aí. Que legal. Pessoal, principalmente ali no leste europeu ali, eles têm muito cultura de fazer isso, né? Pegar as fotos antigas assim, aí manda já com selo, às vezes manda até o dinheirinho pra pagar. Ah, que da hora. Tipo, o cara não quer que você pague, não precisa nem se preocupar em pagar pra devolver. Fofo isso. Só assina pra mim. Mas eu tenho uma dúvida, já que aqui é o começo, assim. A gente tem, obviamente, o Edmilson pentacampeão, que é o auge, né? Mas eu queria saber como era a sua cabeça nessa época, quando você começou, assim, super jovem. No 15 lá, quando eu cheguei em 91, eu não tinha muito perspectiva, assim. O que eu queria mesmo era tirar o meu pai da vida dura da roça, né? Eu não imaginava, assim, jogar em clube grande, jogar na seleção. Ah, mas você não sonhava? Depois que eu comecei a jogar no São Paulo, que eu vi que o negócio era de verdade, aí sim, né? Acho que eu posso começar a sonhar agora. Então, exemplo, com 14 anos, eu cheguei lá no Sub-15 do 15, né? E tava formando o Sub-15 ainda. O 15 tinha uma boa estrutura. Aí, em 92, a estrutura ficou mais ou menos. Em 93 ficou pior. Fui 3 vezes para casa para parar de jogar, né? Então, depois, em 94, fui pro São Paulo. Aí sim que eu comecei a falar, poxa, agora ficou sério, se eu me dedicar bastante para buscar auges de seleção. Ah, você sonhava em jogar na seleção? Eu acho que toda criança sonhava em brincar, né? Depois de uma Copa, eu lembro da Copa de 86, de 90, 94, daí pra frente, né? Mas a primeira Copa que eu lembro, assim, foi de 86, que a gente perdeu pra França nos pênaltis. Acabava o jogo de Copa do Mundo, a gente ia pro campinho de terra. Se o goleiro pegava o pênalti, a gente virava goleiro. Se o cara fazia gol de bicicleta, a gente era assim. Regras do terrão. Mas no início mesmo, eu não tinha assim, falar, quero jogar no São Paulo, no Palmeiras, Corinthians, um time grande e depois jogar na seleção. Era mais realmente se tornar um profissional de futebol, ganhar um dinheirinho e tirar o velho da roça. Mas assim, a sua posição é uma posição, quando você é criança, você fala,
quero jogar ali, e eu digo também pela parte com a bola, assim, todo mundo quer fazer gol, só quer fazer gol. Em que momento você falou, dá pra eu ser jogador ou dá pra eu tentar buscar alguma coisa, já que seu objetivo, claro, era tirar o seu pai da roça, mas quando virou essa chavinha de dá pra eu tentar, tem alguma qualidade aqui? Ó, eu acho que em 93, quando eu fiz a minha estreia no 15 Jaú, no profissional com 17 anos. O meu treinador era o seu José Poi, antigo goleiro de São Paulo. Aí ele me colocou de zagueiro num campeonato paulista lá, me destaquei, o São Paulo em 94 foi fazer um amistoso lá e no mesmo dia me levou. Mas eu lá, quando eu fui fazer peneira no 15, tinha mais de 300 meninos e eu passei de lateral esquerdo. Cara, eu ia perguntar, foi parar na zaga porque só errava gol. Geralmente vai indo pra trás, né? Vai indo pra trás. Voltando. Ale, desde o início eu não era bom centroavante. Já sabia que gol não ia fazer. Não ia fazer. Era um menino... Cara, fui muito predeterminado, né? Lá no começo eu não tinha muito talento, mas treinei muito, né? Fui muito persistente. Aí os caras lá de Taquaritinga falaram que era muito teimoso. Falei, teimoso não, era persistente. Tem diferença. E aí fiquei lá 3 anos e meio no 15, né? Foi uma experiência boa também, que 15 foi onde me deu a oportunidade da minha primeira faculdade, vamos dizer assim, né? E aí eu fiquei 5 anos e meio no São Paulo, onde... Vamos pro São Paulo. Onde a gente conseguiu fazer aí... Eu acho que o São Paulo foi uma transição interessante na minha carreira e até pro São Paulo, né? Porque quando eu chego em 94, o São Paulo perde a final da Libertadores pro Vélez. E aí vem em 95 uma reformulação toda, né? Pra gente da base foi muito bom, porque foi aonde a gente teve a oportunidade de jogar, né? O São Paulo reformulou todo o time e foram 5 anos e meio lá. Para mim foi uma escola, mais do que realmente formação técnica. São Paulo me ensinou a ser um profissional, né? Viver do futebol como uma profissão mesmo, né? E foram fundamentos assim na vida pessoal que a minha mente de vencedor assim para ir para a Europa e ser campeão. Eu ia te perguntar assim, o quão um time grande te influencia fora do gramado, né? Porque a cobrança é maior, a responsabilidade é maior. Quando você está sendo formado e está em times menores, às vezes você não tem essa noção. Não tem a noção. E aí, quando você vai para um time desse, ele te forma para a vida mesmo, né? Eu já cheguei no São Paulo no Sub-20, né? Fiquei 8 meses no Sub-20, aí eu já subi pro profissional. E como eu disse, né, essa transição aí do São Paulo de 90 até 94, onde ganhou praticamente tudo. E houve uma parte que tinha que fazer uma reformulação até de staff, né? Seu Tele também ficou 1 ano mais, mas mudou todo o time, Raí, Palinha, aquela rapaziada saiu tudo. E o São Paulo tinha que fazer uma reforma no Morumbi. Mas a pressão dentro de time grande, ela existe sempre, né? No nível profissional. Eu acho que na base não deve existir. Hoje os clubes grandes, claro que tem que ganhar porque estão os melhores lá, mas tem que ter performance para jogar no time principal. Muitas vezes o pessoal quer ganhar copinha, campeonato, tudo, mas às vezes durante 1 ou 2 anos não revela nenhum jogador. Essa pressão na base, eu acho que ela tem que parar de ter tanta essa pressão de poder realmente o menino ter que ganhar. Sim. Eu ia até perguntar, até por ter passado pela base, ter subido rápido pro profissional, a gente tem vivido isso recentemente com jogadores muito talentosos no cenário brasileiro agora e que brilham muito na copinha e que aí a torcida começa a pesar muito em cima. Eu queria um pouco da sua visão do Vitor Roque, do Hendrick, que são meninos que tem vindo assim e todo mundo tá com os olhos em cima deles. Então, o Vitor foi um menino que se destacou assim muito rápido, né? O Hendrick a gente já via lá desde 12, 13 anos, a gente sabia que ele já tinha uma característica. O Vitor, teoricamente, o pessoal que vive mais de futebol veio ter destaque agora e teve um ano passado no Cruzeiro. Mas o Hendrick, desde 12, 13 anos, já é fora da curva. Já era fora da curva, né? Então eu acho que sempre vai aparecer dentro dos clubes grandes, dentro do cenário do futebol brasileiro, porque ainda a gente consegue ser o país que mais exporta jogador para fora, né? Eu acho que cerca de 1.200, 1.100 jogadores por temporada, né? Durante 23 anos. Eu acho assim que a pressão de um menino de 16 anos é natural ter aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Eu só acho muito cedo, porque às vezes o pai com 10 anos já acha que o menino é o fundo de garantia dele e bota uma pressão, muda de cidade, vai morar em outra cidade, e às vezes não tem dinheiro para sustentar a família, aí pega um empresário oportunista para bancar.
e coloca uma pressão muito cedo em cima de uma criança, né? Então, sim, aqui a gente tem muito detalhe nisso, porque a criança tem que viver criança. Que às vezes você leva um filho seu de 10 anos, mas você tem 2 filhas em casa um pouco maior, você vai levar o sonho de todo mundo e mudar, sim, toda a rotina, sim, social, familiar de uma família por causa do sonho de uma criança. E aí você bota uma carga muito forte em cima dessa criança. E você já viu jogadores com esse talento assim? Claro, aparece sempre novas levas, né, no Brasil. Mas na época que você jogava e que não viraram, que você falava, putz, esse jogador vai virar mesmo. Tem, eu acho, muito. Né? 5 anos e meio no São Paulo, passou muitos jogadores muito melhor que eu e que outros jogadores e não conseguiram chegar, nem fazer 5, 6 anos de carreira. De mentalidade mesmo, postura. Mentalidade, postura, né? É aquilo, só o talento hoje não serve. Né? Então o cara tem que ser profissional, porque a cobrança é muito maior, tem muito mais jogos, o cara tem que se cuidar fora de campo, né? A vida pessoal e a profissional, ela caminha junto. E sim, lá no final ela vai se encontrar, pro bem ou pro mal. É verdade. Entendeu? Então acho que tem muita gente que fica na beira do caminho porque toma a decisão errada também, né? Às vezes a gente sempre fala pra molecada, é melhor você estar aqui jogando, tendo vitrine, do que estar no São Paulo ou no Palmeiras, no Corinthians, sendo mais um. Se você pudesse definir sua passagem pelo São Paulo em uma palavra. Gratidão. Gratidão, foi o clube que me formou como um cidadão e um atleta para vencer. Que eu saí com 23 anos de São Paulo, já saí preparado, né? Voando, quando eu cheguei na França, eu falei assim, eu cheguei aqui para ganhar. Chegamos na França, chegamos na França. Chegamos lá no Lyon, né? No São Paulo foram 5 anos e meio, sou 2 campeonatos paulistas. Aí eu cheguei no Lyon, a gente... Não parou, o pessoal não parou de ganhar, né? Eu ganhei 3 ligas seguidas, uma Copa e 3 Supercopas, né? Como foi a adaptação na chegada? De idioma, de cultura? Que é sempre um choque para os brasileiros, geralmente. Sim. Mas é aquilo que eu falo, o São Paulo me preparou para isso. Eu levei muita pancada na época do São Paulo também, né? E quando eu cheguei no Lyon, na França, um país extremamente difícil de se adaptar, principalmente frio, né? Que Lyon, sim, eles são fechados também. Fechado, francês fechado pra caramba. E o idioma, né? O cara que me ajudou muito foi o Sonny Anderson. Essa foi a minha primeira temporada, eu chego no mês de junho, já tinham feito a foto, né? A fotinho do lado. Aí o Sonny tinha acabado, o Lyon tinha acabado de contratar ele do Barcelona, e ele me ajudou muito, mas tipo aquilo, né? Eu cheguei no dia 28 de agosto de 2000, no dia 7 de setembro eu estreiei num derby contra o Saint-Étienne, né? Sem falar nada. Só no gesto. E aí foi sensacional, a passagem lá foi uma passagem, foram 4 temporadas e no meio dela ainda teve a Copa do Mundo, gratificante, deixei um legado lá, né? Edmilson, deixa eu te perguntar, até porque a gente tem um público jovem no YouTube, né? Eu acho importante às vezes a gente contextualizar um pouco do passado. A galera de hoje tá acostumada com o PSG trilionário que sim, domina o mercado, traz todos os craques e mesmo assim, por exemplo, não conseguiu chegar na Champions League e bancar o elenco que tem, assim, com a conquista. Então eu queria que você contasse um pouco dessa época, você no Lyon, um Lyon vencedor, e como vocês enxergavam o PSG naquele momento. Era o nosso freguês, né? Paris Saint-Germain, Marseille, Mônaco, era tudo freguês. Eu saí com o 3º título, mas o Juninho chega um ano depois. O Juninho ganhou o primeiro ano, a gente ganhou a Copa, o segundo ano a gente ganhou a Liga, ele ganhou 7, né? O Caçapa também sim, ganhou 7, aí veio o Nilmar, veio o Elber, o Cris, passou uma rapaziada legal. Então, é o que é o feminino hoje. Então, o que o Lyon não conseguiu de Copa Europeia no masculino, o Aulas investiu no feminino, né? E o Jean-Michel Aulas, o presidente, é um baita no visionário. O Lyon é um dos clubes que mais vende no mundo. Eu acho que tá 3º ou 4º times que mais vende, né? Benzema, Maludá, e esse ano saiu muito jogador bom lá, que ele comprava teoricamente mais barato e vendia mais caro. Sim. Então, naquela geração lá, o Lyon era a bola da vez, né? Quando eu cheguei em 2000, ainda a gente tinha o Mônaco e tal, mas o Paris sofreu muito com a gente, né? Várias vezes a gente ganhou deles lá. E agora vem um investimento forte, mas o Lyon tem um projeto agora de 3, 4 anos aí, que eles têm um estádio novo, CT novo, investiram pesado no feminino, eu visitei pouco tempo lá, a estrutura do futebol feminino deles é sensacional. Eu ia te perguntar, inclusive, como tá dentro do CT do masculino, mas o espaço que eles têm, fisiologia, fisioterapia, alojamento, comida, campus, é sensacional.
Quero muito E tá tudo dentro desse complexo, né? Então eles fizeram o CT do lado do estádio da Lumière, que é o estádio lá do Lyon, né? Construído para a Eurocopa, e eles estão ainda em processo de pagamento. Eu acho que quando quitar tudo isso aí, o Lyon vai ter poder de realmente ter 2, 3 contratações top, e aí poderia brigar por uma Liga dos Campeões. E depois... Ah, e depois eu fui 4 anos lá no Barcelona. Não, aí é qualquer coisa, esse time aí, ó. Esse eu não acho que a gente pode passar reto. Jogou com quem? Aqui, ó. Jogou aonde? Esse elenco aqui, bem mais ou menos. Esse elenco aqui. Foi interessante que depois de 2002, né, eu tive várias propostas para sair. Manchester, Real Madrid, na época o Leeds estava bem, Newcastle e tal. E aí eu fiquei 2 anos mais no Lyon, né, renovei mais o meu contrato, mais 5 anos. Só que eu queria jogar no Barça. Era um desejo que eu tinha. Mas eu tinha um propósito de ficar mais 2 anos lá, fiquei mais 2 anos, aí em 2004 veio a proposta desse novo projeto do Barça, né? Quando a gente chega lá, o Ronaldinho já tinha sido contratado uma temporada antes. O Barça fazia muito tempo que não ia para a Liga dos Campeões, não ganhava o Campeonato Espanhol, fazia 14 anos que não ganhava uma Liga dos Campeões. As crianças nem sabem o que é isso. Rapaziada, o Barça viveu... O Barça viveu amor e o escasso. Mas foi um projeto ousado, porque o Ronaldinho ele traz uma alegria que o Catalão tinha perdido, né? Alegria do Ronaldo, do Rivaldo, do Romário, da época, do que passou por lá. Então, uma alegria brasileira, né? Então, nesse time nosso mesmo, foi contratado 6 brasileiros, né? Nossa. Então, tinha Ronaldo, Deco, eu, Silvinho, Belete e Mota. Então, era uma misturada brasileira. 100% brasileiro. Foi a vez que você sentiu mais em casa na Europa? Foi. Era arroz e feijão todo dia no almoço, fala. É muito bom, porque a gente chegou também numa... Tipo assim, esses 4 anos aí foi uma transição, né? O Barça tinha pouca estrutura de treinamento, né, pro profissional. Hoje tem um CT lá, que foi construído na época do Guardiola, mas a gente treinava num campinho do lado do Camp Nou, a academia da época do Romário, né, o leg press, a mesa romana lá era antiga pra caramba, o vestiário precisava ser reformado, e aí começou uma reconstrução. E aí, quando a gente começa a conquistar, né, a Liga dos Campeões depois de 14 anos, 2 Ligas Espanholas, o clube começou a abrir o lado daquilo que eles realmente deveriam ter investido um pouco antes, né? Então acho que eles demoraram um pouco para dar esse estralo aí, né? E você viu o Messi surgir, né? Sim, de perto, assim. Era uma sensação de realmente ter um extraterrestre aqui em campo, o que ele faz. Não né? era ainda, Não a gente sabia que ele era um jogador diferenciado, porque você vê quando o cara vai jogar com 17 anos, parece que ele ia jogar uma pelada com a gente aí no campinho de bola, né? Muito fechado na dele, muito observador, olhava muito do que fazia Retô e Ronaldinho, que eram os dois que às vezes tinham lá umas briguinhas, né? Mas você via que o cara era fora da curva, né? Ele subia do Barça B para treinar com a gente às vezes, campo reduzido, sobrava. Pra quem é esse Bessi aí, Lessi, não sei o que lá. Aí o meu empresário me falou, tem algum jogador bom aí da base? Tem um ali, mas o pai dele não deixa ninguém encostar nele. Mas a gente via, né? A gente lembra em 2005, a gente fez o Gamper lá, que é o jogo de estreia lá de apresentação do time, ele jogou contra a Juventus, eu tava todo tenso pra estrear, tal, ele tava lá, parecia que ia jogar um... Mas a gente, eu particularmente, eu sabia que ele ia ser um grande jogador, mas... Não o que ele virou. Não. O Ronaldinho também? Porque o Ronaldinho é o cara do talento ali, que fazia coisas mágicas com a bola também. O nosso bruxo demorou, foi muito pouco tempo, né? Sim. Foi uma pena isso. O Ronaldinho podia fazer umas 5 temporadas aí... Sobrando, né? E essa foi a diferença, e essa é a diferença que a gente fala para os jovens. Sim. Né? 1 ano tá bom, 2 anos tá bom, 10 anos. A alto nível fazendo no mínimo 60 gols por temporada. Dificilmente a gente vai encontrar Cristiano e Messi igual. Sim, é verdade. Né? Mbappé, talvez o Haaland agora pode se continuar com a cabeça, exatamente. Isso. Porque é aquilo que eu falei lá no início, a vida pessoal é muito importante. E o Messi entendeu, e a própria concorrência entre os dois fez que os dois cada vez... alimentava o outro, né? Isso é muito importante. Acho que porque você fica sozinho, você fala, beleza, ganha aqui, eu tô sobrando. Acabou. E dessa geração a gente também tinha... Rapaz, que nem o Inessa estava começando, né? Nessa Xavi estava começando. Olha a carinha dele. Então daí pra frente viria a melhor geração da história do Barcelona. Pra mim foi a melhor geração. Você que viu de perto o Ronaldinho em alto nível, né? De magia, assim, plasticidade. Impressionante. Mais que o Messi? Mais.
Eu joguei contra o Messi depois que eu estava no Zaragoza, né? E no Vila Real. Mas o Ronaldinho eu via todo dia. E toda hora. Né? E era sempre mágico. No treinamento, era na seleção, quando a gente ia junto para a seleção. Então... É da embaixadinha do aquecimento, as embaixadinhas dele aquecendo pra Copa. O Ronaldinho Gaúcho, ele criou o desafio do travessão. É verdade. Ele é o criador comercial ainda, você lembra? E as pessoas falavam, é montagem, impossível ele ter acertado. E hoje todo mundo faz desafio do travessão. Montagem ou não? Foi. Você acha? Lógico que foi. Você sabe que foi, pode assumir. Não sei. Vamos pra outra. Vambora. Bom, eu tenho uma passagem aí de 1 ano no Vila Real, né? Eu terminei meu contrato em 2008. Aí também tinha algumas propostas interessantes, mas eu quis ficar mais 1 ano na Espanha, praia, né? Adaptação fácil. Aí eu já queria dar uma descansada. Adaptação fácil. Aí eu fiquei uma temporada no Vila Real. Foi esse ano também, jogamos Liga dos Campeões. E aí foi um período rápido, né? Então, as minhas boas passagens aí foi no 15, no São Paulo, no Lyon e no Barcelona, que foi onde eu fiquei praticamente 16 anos aí em 3 clubes, né? Sim. E aí depois também já tive uma lesão de cartilagem, a veieira já começou a tocar nas pernas, segurada, né? Aí eu saí em janeiro, né? Em janeiro eu saí do Vila Real. Eu tinha projeto de jogar mais uma Copa do Mundo. Em 2006 eu fui cortado, né, da Copa da Alemanha, ainda no Barça. Sim. E aí eu queria jogar a Copa de 2010, aí mesmo no Vila Real tava tendo pouca opção de jogar. E aí o Luxemburgo me chamou e eu vim jogar 1 ano no Palmeiras em 2009. Cheguei muito bem, os primeiros 3 meses muito bem no Palmeiras. Quase ganhou o título brasileiro. Cadê? Vamos lá pra Baía do Palmeiras. Aí tem o Palmeiras aqui, ó. Quase. Tá um pouco adaptado aqui, né, gente? E aí eu quebrei o cotovelo. Oh, que emoção. Quebrei o cotovelo e aí carro velho pra pegar demora, né? Aí quebrei o cotovelo, mas foi uma experiência legal ter voltado depois de 9 anos na Europa. Não, e era um time muito bom perto do que vinha os últimos anos do Palmeiras, né? Então 2008, 2009, aquele ano lá, o Palmeiras deu um respiro. Aquele ano lá a gente perdeu. Eu falo, não é criticando o profissional da área não, mas a gente fez uma pré-Libertadores, a gente fez o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Inclusive a gente foi liberado da Libertadores com 2 empates, 1-1 aqui e 0-0 fora. E aí chegou aí na reta final do campeonato, a gente perdeu a força. Tá morto. E aí perdemos o Pierre, o Cleiton Xavier e o Diego Souza foi para a seleção e voltou outro Diego Souza. Aí perdemos pro time. E eu também já tava com o cotovelo, fiquei 3 meses parado, voltei mal pra caraca. E aí acabamos perdendo aquele título que tava na nossa mão. É isso. Falamos de Palmeiras, vamos falar de seleção. Tem aqui ainda. Eu passei, aí eu voltei para Zaragoza, né? Tem poucas coisas do Zaragoza aqui. Eu fiquei 1 ano e meio no Zaragoza, mas aí já mudando para não cair, né? Foi os 2 anos que eu fiquei lá, o Zaragoza não caiu. E joguei 6 meses no Ceará. O Ceará foi meu último clube, já pensando já em aposentar e foi isso. Sei que foi pouco tempo no Ceará, mas eu sou apaixonada pela torcida do Ceará. Eu queria, sei lá, em 6 meses, não sei o quanto você se aproximou assim deles. Não, tem um carinho fantástico, torcida. Mas eu queria que você falasse da torcida. A gente jogou, o ano que a gente jogou no PV lá, né? Que é o campo menor, porque o Castelão estava em reforma pro Mundial. Mas eu tenho um carinho enorme lá, foram 6 meses lá. Deixei sempre a minha marca de profissionalismo, o dia que entrei em campo sempre honrei e tenho um carinho enorme pelo Ceará, que foi meu último clube. Uma coisa que eu ia te perguntar é, hoje em dia, por exemplo, os clubes são muito blindados, eles blindam muitos jogadores, então o que o Ceará faz é fora da curva, abre treino com torcida. Na sua época, como era isso? E se você concorda em ser assim hoje, você acha que realmente tem que ficar blindando o jogador tanto quanto... Eu acho que tem assessor pra tudo o jogador hoje, né? Assessor de imprensa, assessor disso, assessor das outras coisas também, né? Então tem assessor de tudo. Então, eu acho assim, tem que ter aberturas para certas situações, né? Eu acho que
Da mesma forma que a gente fica triste quando tem torcedor invadindo o CT, tal, não deixando o jogador, ameaçando o jogador, a gente também tem que mudar para o lado do torcedor e dar a possibilidade de assistir treino, de ir lá dar o autógrafo, o cara parar e tirar 30 minutos, 40 minutos de uma vez por dia, o que for para assinar. E isso na nossa época era livre. Você ia lá no CT do São Paulo, lá, todo dia tinha lá 50, 60 pessoas, e aí você passava lá e passava para dar. Porque você acaba do jeito que é hoje, você distancia muito isso aí, da torcida. Eu acho que o próprio setor comercial e de marketing tem que trabalhar isso aí. Lógico. Entendeu? Porque você vai afastando o torcedor da paixão que é o time dele. Exatamente. E até de aproximar no sentido pessoal mesmo. Você vai entender. Tipo, você tá indo ali assinar, né? Você tem uma troca. Quando você não tem, o cara fica pistola na casa dele, ele acha que não pode te xingar no Instagram. Isso. Que ele pode fazer o que ele quiser com você. Você dá autonomia pro cara fazer aquilo que ele acha que deve, né? Mas agora sim. Rumo ao Hexa, né, Xavier? Chegamos! Tô no clima já. Último momento, bramosidade, venha. Fiquei com tortura. Volte. Rapaz. Chegou? Cheguei. Eu vim contar pra vocês o meu momento bramosidade, que ele não é tão feliz assim. Não é. Tá, vai. Porque em 2010 o Brasil foi eliminado pela Holanda. Show, não tão show assim, porque a gente queria ele o quê? Na final. Mas era o dia do meu vestibular. Acabou o jogo do Brasil, o Brasil eliminado, eu não consegui nem chorar. Eu tava em Campinas, na casa da minha tia, largada, assistindo sozinha na casa dela, porque ela nem liga pra futebol. Eu tava lá, o Brasil perdeu, putz, tem que levantar e fazer o vestibular. Você passou no vestibular? Passei. E eu tô aqui então hoje. Então temos a Xavier aqui hoje. Então aquele dia foi muito marcante, porque mudou sua vida. Mudou. Mas o Brasil machucou seu coração. Mas tá tudo bem. Bom, eu queria falar que eu não tô tão triste por ser o último momento bramosidade, porque a gente vai viver os nossos próximos momentos bramosidade juntas! Em loco! Na Copa do Mundo FIFA! É isso! Inclusive, então, Brahma tá levando a gente... Vocês são perfeitos. Vou até aqui, ó. Por favor, dá... Gosto do barulhinho. É isso, na verdade eu sou uma grande colecionadora de coisas de futebol, então o que eu tenho pra contar sobre um momento bramosidade é que eu sempre compro camisas das seleções, né? Então eu tenho um armário, você sabe, né? Um armário inteiro com muitas penduradas, várias outras na parte de cima. Então assim, se algum dia alguém quiser entrar na minha casa e pegar alguma coisa, que levem as camisas, porque é o que eu tenho de, assim... Mais valioso. Mais valioso, exatamente. Ninguém entra na sua casa, não leva nada, elas são o único problema. Não, nem as camisas, nem a Brahma, o Exato, resto. o resto. Exato. O único problema é que você compra camisa infantil, baby look, e aí não serve pra ninguém. É um bom ponto. Lulu, deixa eu usar essa camiseta. Eu tiro do armário e falo, não serve. Tamanho 12, 14. Ela compra camisa de criança nas viagens, eu acho demais. Vamos voltar? Vamos voltar pro vídeo. Tem muita coisa boa, vai. É isso. Tá confiante? Eu tô. Muito, até a Copa América eu não tava. Agora você tá. O Tite tava muito cinza. O que seria o Tite cinza? Só fazia o óbvio. O beabá ali. Arroz com feijão. Também não tinha muita opção. Aí apareceu umas opções melhores pra ele, né? Eu tô muito confiante. Será eu também tô. Não, tem que estar. Obrigada. Então, eu acho que a gente pode voltar em 2002 pra falar um pouco sobre aquele grupo mesmo. Porque era um período diferente. A gente sabe que tinha a coisa do Felipão fazer uma família, e o Tite já falou que essa não é muito a dele, né? Que ele tem uma outra visão de lidar com os jogadores. Então, como era pra vocês, assim, quando vocês chegavam reunidos, qual era a sensação naquela Copa? Você já tinha uma cabeça Sabe a única diferença que o Tite fala que ele não tem muito essa pegada? E ele tem? Que ele não quer copiar, fala que ele copiou do Felipão. Porque eu acho ele mal paizão. É isso. Você vê as Como assim você vive defendendo? Não é? Lógico! Se ele tá falando isso aí é porque ele não quer falar que tá imitando o Felipão. É mó paizão. A única coisa que o Felipão tem é que o Felipão não tinha rede social, não tinha mídia, E aquela época lá de 20 anos atrás, você não tinha entretenimento. Exato. Você não tinha o WhatsApp, você não tinha lá... Tinha o Orkut na época. Nossa, miliano. Entendeu? Miliano. Agora não. Então o tempo que a gente tinha livre, nós jogadores ou comissão técnica, até a imprensa, você ia lá tomar um café lá com os caras da imprensa lá embaixo. A concentração era mais livre. É diferente. Hoje o cara quer levar todo mundo para dentro da concentração em Copa do Mundo. Então eu acho assim, o Tite, ele tem um lado paizão igual o Felipão. Todo treinador gaúcho tem esse lado. Mas, Paulo, eu acho que o treinador da seleção brasileira, ele tem que ter isso. Tem que ter isso. Porque o povo brasileiro pede isso. Tem que ter isso. Agora, se ele fala que não tem isso de família escolar,
eu acho que ele está se equivocando e ele tem esse lado, porque as declarações que tem e o jeito que ele fala é tudo a ver, até melhor que o Felipão, porque ele é um pai bonzinho. O Felipão era brabo. Era o pai que toda hora... Era do castigo. Do castigo. Toda hora dava castigo de nós. Ainda mais nos defesa, né? E bufa. Nós da defesa, então, pelo amor de Deus. Só puxão de orelha. Ah, louco, quando... Para. Também o Denilson, o Edilson, os caras lá... Ah, ela trabalha, hein? Pra cima de nós, time de baixo, de arrebentar o time de cima. Lembrando do Felipão e da Copa, você lembra o que ele falou antes do último jogo da Copa? Pra vocês ali, antes de entrar no campo? Eu lembro da semifinal, ele falou assim, agora nós chegamos. Então, como deixaram a gente chegar, a gente vai ser campeão. Vão ter que me engolir, basicamente. Mas o Felipão, ele usou muita ferramenta na época, como a gente estava distante também, a gente não tinha muita informação de como estava as torcidas aqui. Na época no Japão era 3 horas da manhã, 8 horas da manhã, o pessoal acordava cedo. Aí você vendo aquilo lá, pô, eu vou lutar para esses caras. Né? Então isso aí que foi motivando a cada um. E ele teve a essência de poder controlar toda a vaidade. Mesmo daquele cara que entrava, jogava bem, mas tinha que ficar no banco porque tinha um outro melhor. E isso é importante para você conquistar algo grande, né? Tudo que é vaidade, tudo aquilo que vai prejudicar o grupo em si, tem que esquecer, né? Desde levar o cachorro lá de estimação, o cabeleireiro, deixa de lado por 50 dias, 60 dias para marcar a história, né? E a gente que vive do futebol, a gente precisa desse título. O nosso setor, nosso meio, vocês vão fazer mais entrevistas, vão ter mais pauta, né? Eu como presidente de clube agora, vai ter gente mais querendo comprar o nosso produto e isso é bom, mas isso depende muito de quem tá lá. Tá com essa cabeça voltada, realmente falar, não, ó, eu vou renunciar a 60 dias da minha vida aqui, vou parar de fazer, e a CBF blindar para não deixar fazer entrevista aqui também, que não é momento, fazer só aquilo que realmente faça para poder edificar o grupo para que o grupo vença. Aí depois, se tirar o celular de todo mundo, a chance de título, pintou campeão. Eu acho assim, não é tirar o celular. Só tirar a internet. Pode jogar o Instagram. Jogos de Rio sem ser online. Tem momento para tudo. Sim, isso é verdade. Você acha que, e agora pensando que, enfim, já não tem mais o que fazer porque tá aí. O Neymar chega agora em 2022 como grande responsável de chamar o jogo pra ele, ou a gente conseguiu diluir isso nos últimos anos porque vieram jogadores muito bons e que brilharam muito na Europa? Depois da Copa América. Ainda bem. Porque na Copa América você tinha o Neymar, não tinha quem? Não tinha o Rafinha, o Vinícius Júnior estava, ele nem colocava. Sim. Né? Aí tem o Rodrigo, tem o Antony, tem o Pedro, tem 5 jogadores mais. Paquetá tá bem. Richarlison, entendeu? Então nós temos opção. E o Neymar tá focado. E a diferença é que esse ano, a Copa do Mundo é agora. Não é em junho do ano que vem, onde o cara jogou 90 partidas, tá super estressado. Não, os caras estão fresquinhos. Por isso que eu acho que essa Copa do Mundo vai ser muito físico, vai ser muito intensa. De um jeito. Tá iludido. Mas a gente tá bem armado. Eu acho que a gente tem uma seleção muito bem preparada. Eu acho que dos últimos tempos aí, uma das maiores. E se o Neymar realmente colocar todo o talento dele em prática, aí ninguém segura. Ninguém segura. Eu queria fazer já pra gente encaminhar assim pro final, porque você viveu muito nesse cenário da França, você viu o Mbappé ali já surgindo campeão do mundo, né? Super novo, muito talentoso. E de repente agora ele vira um peso no PSG, assim, que arruma muita confusão, que parece que sempre tem uma questão ali com o Neymar, com o Messi. Eu queria entender um pouco a sua visão de quem viveu ali na França, dessa transformação do Mbappé, de um garoto super talentoso e que jogava feliz da vida, bola, pra esse adulto que ele tá se tornando dentro do futebol, que estão chamando aquele no Brasil de adulto chato, né? Pra mim seria leviano da minha parte comentar alguma coisa que eu não vivo. Eu conheço pouco lá o ambiente dos 3, principalmente ali, né? Então eu acho que ele tá se tornando uma pessoa mais madura e às vezes esse amadurecimento dele, ele tem tentado levar para um lado mais egoísta da parte dele, que ele não tinha ainda demonstrado para todo mundo. Sim. Né? Então eu não sei o que acontece no dia a dia, qual que é o relacionamento dele, mas até o ano passado era normal, né? Aí com a renovação, com tudo isso, não sei se ele se arrependeu de ter renovado e ter ficado, pode ter sido, mas eu acho que pode ser também um peso para a seleção francesa. Graças a Deus. Porque a seleção francesa é igual a Argentina.
O grande problema é entre eles, né? E entre eles não gostam entre eles, né? Então a Argentina também tem esse problema e os franceses também. Isso aí eu sei porque em 2002 teve briga interna, os caras não ganharam nenhum jogo, né? Não fizeram nenhum ponto. Não queriam nem passar a bola. Então, os caras nem queriam estar ali, que é grande. Tomara que o Mbappé fique por assim por um bom tempo, a França vai mal e é o menos aí pra gente entrar. A Argentina também. Se a Bélgica puder, eu agradeço. Não, e a França vinha forte, já teve baixa, agora antes da Copa. Mbappé tá nessa mas nessa é onda difícil. O que a gente vê de fora assim é isso, né? Ele tinha um comportamento e depois da renovação ele mudou um pouco o comportamento dele. Agora eu não sei o porquê, né? A gente tá de fora, é difícil falar. Sim. Ó, pra fechar, Neymar a gente já sabe que é uma realidade no futebol brasileiro, no futebol mundial, na seleção. Quem você colocaria como revelação? Quem você acha que vai ser a revelação da Copa do Mundo no Brasil? Vinícius Júnior. Vini Júnior! Acho que o Vini tá aí num processo legal. Os 3 anos que ele tava lá no Barcelona, lá no Real, lá, que os caras só desciam a lenha nele, cara, dava dó dele. Dava, né? E agora, pô, esse trabalhou. Muito legal que ele conquistou muito ano passado e ele vai chegar forte aí para essa Copa, com muita confiança. Isso é importante, né? O jogador chegar com uma boa qualidade técnica, mas com confiança. Isso é importante pro Brasil. E ele pode ser um dos grandes destaques dessa Copa aí. O Brasil vai ser hexa com 2 gols, um do Vini e um do Pedro. Esquece. Pode falar. Se Deus quiser. Eu sou muito fã do Vini porque ele se envolve em causas sociais. Ele realmente pensa coletivamente e, mais do que tudo, ele joga sorrindo. Ele joga feliz, assim. Isso é o que a gente precisa. Mas eu vou pedir pra gente encerrar. Ganhamos um presente, Lulu. Do presida. Aí, ó. Vamos lá passar a bola aí, ó. Ó, que demais. Vai pra nossa coleção. Pô, demais. Demais. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Muito sucesso. Aí. Seja bem-vinda sempre. Parabéns, espero que a gente colha muitos frutos. Se Deus quiser. Desse projeto. O futebol feminino é um projeto que eu sempre tenho em pauta, né? A gente também tem que fazer as coisas bem organizadas, bem trabalhar também para não frustrar essa meninada toda. Mas a gente tem projeto aí de ano a ano melhorando, trazendo parceiros para que a gente possa realmente fomentar esse esporte que tanto cresce não só no Brasil, mas no mundo. É isso, fechou? Então aqui temos mais um pentacampeão e agora a gente se vê em breve na próxima, tá bom? Beijo, até mais. Valeu. É isso! Saúde! Foi demais. Muito obrigada, Edmilson. A Brahma é muito parceira, isso. né? Viu? Olha pra onde eles mandam a gente, pros lugares incríveis, com a bramosidade. A gente vive muitas experiências incríveis com a Brahma. Mas eu quero saber qual é o momento bramosidade de quem tá em casa assistindo a gente. Eu já contei o meu, você já contou o seu. Falta você em casa, então comenta aí bastante. Fechou? Também já vai se inscrever no canal, deixar seu like. É isso. Beijo. Beijo. Tchau.